planetas. Essa ideia é muito recente. Nos tempos antigos, os curiosos se interessavam pelos lugares mais distantes da Terra. Tal como as teorias de hoje sobre outros planetas, naqueles tempos as pessoas imaginavam coisas fantásticas e sem razão sobre os lugares remotos do mundo, como sereias e dragões. Nós agora simplesmente substituímos as terras distantes por outros planetas, as criaturas fantásticas por extraterrestres e a magia por ficção científica. Algumas pessoas tentam identificar visões e profecias na Bíblia com contatos com seres extraterrestres. Mas a Bíblia diz que o nosso mundo tem um lado espiritual. As visões pertencem a essa área espiritual e servem para explicá-la. Muitas das figuras nas visões são simbólicas, por exemplo os 4 animais na visão de Daniel, que representavam 4 reinos, Daniel 7, 16-17. Verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho, e relatou a suma das coisas. Verso 2. Falou Daniel, e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Verso 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Verso 4. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Verso 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele, assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Verso 11. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Verso 12. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Verso 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Além disso, a mensagem das profecias e visões da Bíblia não é que há extraterrestres, mas que existe um Deus Supremo que criou tudo e nos ama, Isaías 45:18. Esse deve ser o nosso foco, não a procura por evidências para teorias improváveis. Existe vida em outros planetas? A Bíblia não diz, mas é pouco provável. A ideia que pode existir vida em outros planetas baseia-se na teoria que a vida começou com uma sopa de elementos que se juntaram e formaram a primeira célula viva. Coisas mortas não geram coisas vivas, mas presumindo que pode ter acontecido, o que seria necessário para outro planeta formar vida? Estamos sozinhos no universo? Não estamos sozinhos. Existe um Deus que criou o universo e que quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele não é um extraterrestre,
uma criatura de outro planeta, porque ele não pertence a este universo. É ao contrário, o universo pertence a ele. Deus te ama tanto que ele decidiu visitar a Terra para que você pudesse conhecê-lo. João capítulo 3 versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele deixou um livro para explicar tudo isso a você, a Bíblia. A curiosidade sobre extraterrestres é normal, mas não é uma desculpa para ignorar a Bíblia. As teorias de extraterrestres são um substituto muito pobre para a verdade sobre Deus. Espero ter ajudado sobre esse assunto. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal para nos ajudar a continuar produzindo mais vídeos como esse. Deus abençoe você e sua casa.